Então, sejam todos bem-vindos, né? Que tenhamos todos uma boa semana, né? Que está aí iniciando. Hoje é terça-feira, já com o mês de abril iniciando, né? Então, hoje nós vamos partindo aí para a reunião 7, acompanhamento pedagógico, assessoramento da hora-atividade, observação de sala de aula e feedback formativo, parte 2. Semana passada nós havíamos trabalhado a parte 1, que eu dei todo o amparo ali, toda a explicação para vocês de como trabalhar o assessoramento da hora-atividade, para vocês poderem preencher na atividade de implementação número 2, que vocês precisariam muito do professor para preencher. Hoje já vai ser um pouquinho diferente, gente. Hoje eu vou trabalhar com vocês as rúbricas da observação de sala de aula, né? Tendo em vista que vocês já deixaram ali previamente escolhido já com o professor qual será a frente de observação de sala de aula, que nós já deixamos, né, em stand-by na reunião da semana passada. Hoje, de acordo com a frente de observação de sala de aula, nós vamos estabelecer as rúbricas. E aí eu vou passar um material muito bom para vocês, que vocês vão poder utilizar e já preencher hoje mesmo no ato aqui do nosso em ação, porque ali não vai ter, gente, vai ter ali um momento ali que eu só vou explicar para vocês aonde que vocês vão colocar a rúbrica, e na hora que vocês receberem o material, gente, vocês vão ver que é só preencher mesmo. E aí vocês podem, lógico, de acordo com o material ali que eu for mostrar para vocês, vocês vão perceber que pode adaptar alguma coisa, vocês podem mudar alguma coisa, ou vão poder utilizar na íntegra conforme eu passar para vocês. Aí vocês vão poder preencher aqui em ação, no ato, tá? Não vai precisar ficar para depois, porque são vocês que vão construir a rúbrica, então não vai precisar do professor. Tá? Da etapa passada precisava do professor, mas hoje não vai precisar. Lembrando sempre, né, a questão de estar com a roupa escola ligado, sempre que houver qualquer situação, qualquer problema com relação à câmera, com relação à internet, sempre comuniquem no chat, né, por conta aí de nós estarmos já na reta final, para ninguém perder certificação aí com relação aí às questões dos dados do Power BI, tá? Nós temos o momento hoje do acolhimento, né? Para início de conversa, 10 minutos, fundamentando a prática e vivência, 20 minutos, que vai ser o nosso trabalho da fundamentação teórica, né? Compartilhamento do nosso em ação, 30 minutos, que aí eu vou passar para vocês os materiais, né? Da rúbrica, e aí vocês vão poder preencher na íntegra hoje, tá? Hoje não tem muito segredo, vocês vão olhar o material e vão preencher, vão poder construir a rúbrica de vocês, né? Podem adaptar ou vão poder utilizar conforme o roteiro que eu passar para vocês. Formulário, gente, Google Forms, no final da reunião, que eu vou passar para vocês. E para concluir, que é o fechamento, são os 5 minutos finais da reunião, tá? E eu quero também mostrar para vocês o calendário, tá? Com relação ao nosso fechamento aí da jornada 1, tá? Quero que vocês percebam que nós já estamos ali na reta final, então, para vocês já deixarem a implementação de vocês aí ok, e aí eu já vou passar também para vocês a planilha, para vocês se organizarem ali. É uma planilha que vai ser compartilhada com a turma de vocês, e aí vocês vão poder colocar na ordem ali quem vai apresentar, tá? A implementação número 2. O objetivo da reunião, né, de hoje, a gente sempre faz um gancho, né, com o encontro anterior para relembrar, né? Então, no encontro anterior, nós discutimos sobre a importância do acompanhamento pedagógico junto ao professor e elaboramos, né, os questionamentos propositivos para a organização de uma pauta formativa de assessoramento de hora-atividade. Então, nós fizemos toda aquela mediação,
né, com relação ao trabalho mais específico voltado com a turma, né, que vocês irão fazer a observação de sala de aula. Então, foi uma etapa fundamental o assessoramento da hora-atividade, com todos aqueles documentos, né, que podem ser trabalhados ou não. Vocês podem fazer de uma outra forma, né, que como eu falei para vocês, o que eu repassei para vocês foram sugestões, né, para que de repente quem não saiba ali da onde fazer, como partir da onde para onde, enfim, ter ali um encaminhamento para desenvolver com os professores, né? De repente fica mais fácil, né? Mas vocês podem estar adaptando sempre os materiais, tá? Não precisa utilizar exatamente na íntegra. E vimos a diferença entre checklist e pauta de assessoramento formativa, né? Onde na pauta de assessoramento, nós temos os questionamentos propositivos, né, que vão levar ali o professor a conduzir os momentos da aula dele, uma abordagem mais assertiva, né, no processo de recomposição de aprendizagem com as turmas, tá? E hoje nós vamos planejar e implementar o acompanhamento pedagógico com foco na recomposição das aprendizagens com a observação da sala de aula, né, que foi a última etapa do assessoramento da hora-atividade, da implementação de vocês, que ali vocês já deixaram previamente combinado com o professor, né, qual seria a frente, né, daquelas 5 frentes que já estavam na pauta de assessoramento de hora-atividade, quais daquelas 5 frentes que vocês já estariam combinando com o professor para a etapa da observação de sala de aula, tá? E dali nós vamos desmembrar as rúbricas, tá? Que é tranquilo. Aqui, gente, nessa parte do acolhimento, tá? Eu vou ler essa citação aqui da Doris Lessing, né? Isto é o que é aprender. Você repentinamente compreende algo que você soube durante toda a sua vida, mas de um modo novo. Então, ela, né, foi ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura de 2007, né? E aqui nós vamos propor uma reflexão, gente, sobre a nossa prática pedagógica, tá? Reforçando a possibilidade, né, de um ressignificado de todo o contexto, né? A questão da metodologia de observação de sala de aula, que ela vai surgir com o objetivo de ressignificar as nossas práticas educativas, né? Esse contexto, ele também, ele trabalha a necessidade das inter-relações no cotidiano escolar, né? Na abertura que o observador e o observado precisam construir para essa fruição, principalmente quando pensamos na ressignificação das nossas práticas em face ao ato de observar e o retorno obtido pelo feedback, né? Então a gente tem a questão, né, de ter esse retorno também. Você vai observar, mas não é um observar só por observar, né? A gente aguarda, né? A pessoa que está sendo observada também aguarda esse retorno, né? E aqui nós temos uma questão, né? Como que você relaciona a citação da escritora britânica Doris Lessing com a ação de observação de sala de aula? Na sua escola, as equipes têm a compreensão de que esta é uma metodologia para o desenvolvimento de pessoas? Alguém gostaria, gente, de comentar algo a respeito dessa citação com essa questão propositiva? Do que é praticado, né? De como é desenvolvido na escola de vocês? Eu vejo assim, né? Quando nós tivemos, né, esse trabalho da observação de sala de aula,
foram quebradas já muitas barreiras, né, em frente a isso. Thaisa, pode falar. Prof, o que eu entendo assim sobre o nosso trabalho é que ele vem mudando demais a questão até da cultura escolar do papel do pedagogo no colégio, né? Principalmente após a pandemia, que nós começamos a trabalhar lá online, veio plataformas. Então, foi o que a gente já discutiu a semana passada, que as meninas colocaram, né? Que muitas vezes o nosso papel aqui era de inspetora, né? De ficar dando bronca, de ficar vigiando aluno, entre aspas. E agora o nosso modo de fazer a pedagogia dentro da escola está se modificando, se modifica todo ano. Então, todo ano nós temos novas demandas, todo ano a gente tem que aprender. Então, não existe mais aquele, eu já sei tudo e tá ok, porque todo ano é um desafio, todo ano é diferente. Esse ano, por exemplo, é só a SAEB, coisa que antes a gente não tinha tantas ações assim. Então, acho que é por isso que ela fala que né, a gente sempre tem que aprender, tem que se desenvolver nesse sentido. Isso, verdade. Até até com relação à pandemia, né, que você colocou, é interessante, né, porque as aulas online, a gente acabava entrando nas salas online do professor, né? Em relação à observação, era a gente até, como a gente fala, eu falava muito antes, não preciso entrar na sala de aula, porque eu sei como que o professor trabalha, ali a gente escuta como o professor trabalha. Então, essa questão da observação de sala de aula, que agora a gente vem aprendendo, né? E tem que ficar efetivamente, fazer o feedback, isso não existia, né? Até complementando a questão aqui da observação. Porque eu mesmo falava, não preciso, eu conheço o trabalho do professor, eu sei como o professor trabalha. Hoje em dia, não, nós temos que ficar lá, analisar, dar o feedback, que é um trabalho que, para mim, não acho uma tarefa simples e fácil, que é muito difícil você pontuar até de forma assertiva, que sempre falaram, mas logicamente não naquela linguagem agressiva e tal, enfim. Mas eu acho que é uma frente do nosso trabalho observação difícil. Não é difícil observar, porque a gente consegue observar e ver todos os pontos de atenção, os pontos positivos, negativos. O difícil é você dar o feedback. Eu ainda acho difícil, ainda estou aprendendo. Com certeza, porque não haviam critérios, né, para você fazer esse feedback e fazer a observação. Você realizava observação, né? A gente tinha lá, pontuava a questão da metodologia, né? Como os alunos estavam, né, participando, né, na frente, digamos, mas agora não, existem Sim, a gente tem que fazer critérios. até rubrica agora, coisa que a gente também nem sabia que existia, né? A gente começou a ver no Formadores, tal das rubricas, e agora a gente tem que fazer em sala de aula. Então, são desafios, né, constantes, o nosso trabalho, como você repetitiva, mas ele está mudando muito, e uma das frentes é essa observação, que antes não era assim tão burocrática, entre aspas, né? Verdade. Porque a etapa do assessoramento da hora atividade, ok, que é o acompanhamento, que você senta junto, você é, traça estratégias juntos, faz o encaminhamento junto com o professor. Agora, a observação com critérios, com rubricas e posteriormente feedback é algo bem delicado mesmo. É algo que a gente tem que tomar um certo cuidado ali, porque você, né, tem que deixar bem claro, né, que você não está prejudicando, né, você está ali trabalhando junto com o professor numa formação em serviço, né, e que em momento algum você está querendo, digamos, né, fazer uma sondagem, uma espionagem, o que muitas dessas barreiras até foram quebradas, porque até no começo houve muita resistência com relação a isso, que eu lembro assim. Sim, Então, verdade. E né, outra coisa também, professora, quem trabalha muitos anos na mesma escola, a gente acaba pegando amizade, né, com alguns professores. E daí,
como é difícil, né? Porque eu trabalho aqui há mais de 10 anos e tem professores que estão junto comigo desde. Então, você querendo ou não, você, né, tem que saber separar profissional, tem que saber ser bem profissional nessa questão para não confundir a amizade com o professor, né? E olha, Com o profissional, falei. E eu acho que quando a gente está tanto tempo assim na escola, que a gente cria, né, laços ali, né, com o pessoal, eu acho que é mais difícil ainda mesmo. Eu também sinto essa dificuldade. É uma dificuldade. Quando você não conhece ainda, né, professor que entra naquele ano na escola, parece que é mais fácil, né, flui melhor. Quando é professor que você já conhece há 15 anos, ai meu Deus, como é difícil. Ai, mas bem bacana. Alguém mais, gente, gostaria de comentar algo a respeito do como tem desenvolvido na sua escola, como as equipes têm compreendido esse trabalho de observação de sala de aula? É mais ou menos por aí, né? Oi, Maria Cristina, pode falar. Está desligado o teu microfone. Uhum. Na minha escola, a gente vê a observação como uma formação, né? E, assim, não como aquela exigência de estar punindo o professor, aquela coisa toda, lavrando ata. Claro que tem casos gravíssimos, né? Toda escola tem. Mas a gente vê assim com eles, sempre que a gente gosta muito de trabalhar com questões propositivas, sabe? Perguntar o que ele está achando da escola, primeiramente, da sala, da turma, qual a dificuldade que ele tem. Então, a gente gosta de trabalhar dessa forma, para estar pontuando para a gente, para estar ajudando. E sempre a gente coloca também um professor para observar o outro. A gente trabalha muito isso na escola, né? Um trabalho em parceria, um trabalho colaborativo. Nós, assim, não pegamos a observação de sala de aula como antigamente era, no meu tempo. Né? Tinha aquele supervisor que ia lá e era ata, era ferro mesmo, era bem exigente. Hoje não, hoje a gente vê como uma formação em pares, uma dinâmica de trabalho que é bem corriqueiro, né? Que acontece todo dia, cada dia, uma aula, uma turma, e por aí. Eu acho que a gente não deve pressionar muito, porque já tem poucos professores, falta muito professores na escola, nós estamos tendo esse problema. Cada dia falta 5, 4 professores, e aí o pedagogo já não tem muito tempo para isso, porque quando ele não vai para a sala de aula, ele vai acudir a turma, ele vai apagar fogo. E ainda você trabalhar a observação de sala de aula como se fosse um bicho, uma coisa assim, né, que apavora o professor? Nunca. Então, tem que ver ele de outro olhar, ter outro olhar, um olhar formativo, um olhar de compreensão, né, de colaboração. É assim que a gente vê. Legal, é bem por aí. É uma formação, é uma troca, né, que vai acontecer e tem que ocorrer de uma forma leve, tranquila, com um cronograma, combina com o professor, né? Professor, né? Tá aqui programado, ok, pode ser. Às vezes o professor fala, naquela aula acho que não vai ser legal. Não tem problema, combina numa outra aula. E assim vai fluindo o trabalho, né? Isso que é importante. Não ficar pesado para ninguém. E aqui, gente, na observação de sala de aula, essa observação, ela é uma metodologia de formação continuada em serviço, que foi o que a gente acabou de falar aqui. Construindo uma das etapas do acompanhamento pedagógico, por meio da observação de sala de aula, é possível apurar o olhar em todos os sentidos, com foco na recomposição da aprendizagem individual e ou coletiva dos estudantes, na dinâmica da sala de aula, na relação entre planejamento e a transposição didática, que é o que a gente observa. Então, aqui a gente tem essa pirâmide, né, da taxonomia de Bloom, onde a gente faz aqui, desde a base, né, a análise de contexto, o alinhamento do observador com o observado,
a observação propriamente dita, a sistematização dos dados, daquilo que, né, está sendo observado, a avaliação por meio das rúbricas e, por último, o feedback formativo propriamente dito, né? E aqui a gente tem, né, nessa taxonomia, né, uma estrutura de observação que vale a pena lembrar, né, a análise de contexto, a organização de informações preliminares, que leva a gente a compreender, né, o alinhamento entre o observador e o observado, construindo um significado mútuo para essa observação, porque ela tem que ter um significado, né, não pode ser só um observar por observar, por isso que é importante combinar, né, a frente de observação, e essa frente, ela já é combinada ali no assessoramento de hora-atividade, né, a aplicação, que é a observação propriamente dita, utilizando o que foi combinado na etapa anterior, a análise de contexto, que é a sistematização das evidências recolhidas, fazer a conexão entre as partes e avaliar, que é a questão das rúbricas, né? Que é justificar uma posição por meio de argumentos. A gente fala, né, usa a palavra avaliar. Na verdade, entra a questão avaliar, mas a gente não vai estar avaliando, né? A gente vai estar justificando uma posição por meio de argumentos. E, por último, criar, né, esse feedback, desenvolver novas ideias, diferentes possibilidades, ressignificação das práticas com essa ação formativa que é o feedback propriamente dito. Fundamentando a prática, né? Para subsidiar a observação de sala de aula nas unidades curriculares, a recomposição da aprendizagem foi elaborada uma rúbrica específica. Então, o que é uma rúbrica, né? Rúbrica, ela é um instrumento de avaliação em forma de tabela construída e modificada com base em critérios específicos relacionados a uma atividade ou qualquer outra tarefa que se deseja avaliar. Quais são os elementos que constituem uma rúbrica? Então, frentes. As frentes de observação, que se refere às diferentes áreas de foco que o observador pode ter durante a observação de uma aula ou reunião. Critérios, são os critérios de observação, que são as experiências esperadas de acordo com cada frente de observação. E os níveis, que são os níveis de desempenho, são os descritores que representam qualitativamente o processo ou produto avaliado, considerando uma escala gradativa, que aí é um crescimento, né, daquilo que ele vai conseguindo alcançar, né, com a prática dele. Então, é uma perspectiva, né, que ele vai buscando alcançar. Então, nós temos, né, uma reflexão que, na verdade, a rúbrica, ela trata, né, de um contexto avaliativo, né? Não vamos dizer que ela não é uma avaliação, mas a gente não gosta de usar esse termo avaliação. Mas ela nada mais é do que um contexto avaliativo, tá? Então, esses são os elementos que vão constituir a rúbrica. Aqui, gente, nós vamos vivenciar, né, a rúbrica de observação, tá? Então, aqui, chegou o momento de conhecer a rúbrica de observação das aulas referente à unidade curricular de recomposição das aprendizagens. Então, aqui, eu vou passar o link para vocês, tá? E aqui, gente, vocês vão vivenciar a rúbrica, tá? Deixa eu pegar aqui o link primeiro. Deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui essa guia. Então, ó, essa guia aqui, ó, que eu vou passar para vocês. Aqui estão as rúbricas, tá?
de recomposição da aprendizagem do professor de língua portuguesa e matemática, 3º e 9º ano, tá? Essas são as rúbricas que podem ser utilizadas para essas unidades curriculares, tá? Aqui estão as frentes de observação de sala de aula. Então, a frente, participação e interação dos estudantes, gestão do tempo, formas de comunicação, metodologia, estratégia e recursos utilizados e clima de sala de aula. Ao lado da frente estão aqui os critérios, tá? Critérios em relação à frente: proatividade na identificação, necessidades pedagógicas dos estudantes. Critérios aqui, ó, organização didática e planejamento, tudo com relação, todos esses critérios, eles têm relação com a frente que está sendo observada, tá? Então, é isso que vocês vão analisar aqui. E aqui estão os níveis, gente. Então, nós temos aqui a escala do excelente, do maior para o menor, tá? Excelente nível 4, bom nível 3, regular nível 2 e suficiente nível 1. E dentro das escalas estão as descrições que correspondem cada escala. São os descritores aqui que correspondem cada escala, tá? Essas são as rúbricas que correspondem a cada nível dentro de cada frente de sala, né, de observação de sala de aula, de acordo com o seu respectivo critério. Então, eu vou passar para vocês o link no chat. Vou pôr lá já esse link. Vocês vão dar uma olhada nesse link. Vou dar uns 5 minutinhos para vocês visualizarem, gente, esse documento com essas rúbricas, e daqui a pouco a gente retoma para ver o que vocês vivenciaram, o que vocês perceberam, o que vocês viram ali, tá bom? Então, uns 5 minutinhos aí para vocês explorarem, olharem cada frente, olharem os critérios e olharem os níveis das rúbricas. E aí, daqui a pouco, a gente retoma. Oi, Maria Cristina, pode falar. Teu microfone está desligado. Você está falando, mas teu microfone está desligado, Maria Cristina. Toda hora. Ah, agora estou ouvindo. Professora, eu já tinha feito o meu. Aí eu queria saber, assim, como eu coloquei, se está bom ou não. Ou eu preciso fazer do jeito que está aí. Assim, eu vou... você pode adaptar, se você já... Eu não olhei ainda a atividade 2, tá, gente? Mas você pode, de repente, dar uma olhada e analisar com esse que eu mandei, se de repente está dentro do que está sendo proposto, tá? Se tiver dentro, não precisa mudar nada, pode deixar como tá? Se você achar que pode complementar, complementa, porque aí você já tem o documento, fica mais fácil. É porque à frente eu coloquei lá metodologia, estratégia e recurso. Aí no critério eu coloquei assim, ó, faz uso de metodologias ativa ou recurso que possibilita a aprendizagem ativa do estudante. É um critério, não é? É um critério. Uhum. Você não utilizou adaptação de conteúdos, como está ali naquela... mas é um critério, sim.
E no nível, eu pensei assim, deixar só um nível, por exemplo. Foi o que eu observei da professora. Eu pensei em deixar assim, ó. Os estudantes demonstraram engajamento e participação das discussões sobre a resenha proposta. Precisa eu colocar o nível 1, o nível 2 separadamente? Precisa, porque você vai ter que descrever ali 3 níveis, aí depois, no slide seguinte, que você vai situar em qual nível que a professora está, se ela está no 1, no 2 ou no 3. Mas você tem que montar os 3 níveis, e aí você pode montar de acordo com essa tabelinha que eu mandei aqui. Ah, tá. Então eu preciso descrever o 1 e o 2, porque eu só descrevi aquele nível que eu pontuei na observação. Entendi. Não tinha colocado o 1 e o 2. Parecia que não tinha nada a ver. Não, descreve, porque o nível é o ótimo, o bom e o insuficiente. O 3 é o ótimo na implementação de vocês. O 2 é o bom, né? Entre regular e bom, e o 1 é o insuficiente. Tá. Tá? Eu vou arrumar. Daí você pode fazer conforme eu mandei aqui para vocês. Tá bom, obrigada. Nada. Pessoal, então retomando aqui, ali vocês viram, né, uma frente de observação de sala de aula que eu mostrei para vocês, que é a primeira coluna. A segunda coluna corresponde ao seu respectivo critério, tá? O critério referente à frente. E depois vocês têm os níveis da escala maior para a menor, excelente e insuficiente, referente à frente e critério selecionado. Aqui, gente, nesse documento, que vocês vão poder utilizar para fazer a implementação de vocês, ele tem 4 níveis, tá?
No documento de vocês tem 3. Então, vocês podem fazer uma adaptação ali entre o nível 4 e o nível 3 dessa tabela de rúbrica, tá? Porque ele traz 4. A implementação de vocês, ele vai trazer 3 só. Então, vocês têm que descrever lá os 3 níveis, né, de rúbrica. A 3 é a melhor, né? A segunda seria regular, bom, e a 1 seria insuficiente, conforme está nessa escala aqui também, que vocês observaram, né, da escala maior para a menor, tá? Então, tudo de acordo com o critério que está estabelecido aqui na segunda coluna, que está interligado com a frente observada, que está na primeira coluna. Uma coisa é sequência da outra, gente. Por isso que se vocês utilizarem esse documento aqui, claro, que nem quem já fez, só dá uma olhada lá, se de repente está mais ou menos dentro, né? De repente utilizou um outro critério, né? Que é um pouco diferente, usou a frente, que as 5 principais frentes não tem muito segredo, mas estabeleceu algum outro critério que está diferente, que não está de acordo com o que está aqui na tabela. Não tem problema. Aí só identifica aqui a questão dos níveis, né? Que são os apontamentos que você observou, e esses níveis, eles vão estabelecer o quê? As rúbricas de avaliação. E aí você vai identificar depois, no outro slide, em qual rúbrica, né, o professor se desenvolveu melhor, se foi no nível 3, se foi no nível 2 ou se foi no nível 1, tá bom? E aqui, gente, né, vocês vivenciaram, vocês olharam ali, né? Aqui, gente, tem alguém que gostaria de comentar algo, né, sobre qual foi a compreensão e a intencionalidade sobre esta frente de observação quando foi analisar o critério e a rúbrica? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Foi tranquilo? Tá bem explicadinho ali? Oi, Maria José, pode falar. É para fazer uma frente só, é necessário, ou só utilizar só uma daquelas frentes. Tá. Só uma frente, escolhe uma frente de observação de sala de aula, senão o trabalho vai ficar enorme. Uma frente de observação, aí de uma frente você vai estabelecer um critério e vai desenvolver 3 rúbricas, ao invés de 4, aqui tem 4 para ficar mais abrangente para vocês, mas vão ser 3 rúbricas só. Mas a frente é uma só, tá bom? Mais alguém, gente, gostaria de comentar? Oi, prof. Oi, pode falar. Tá dando para ouvir? Tá sim. Prof, ali, ó, eu penso em observar aquela, para meu encaminhamento ali da observação, eu até combinei com a professora já que eu vou trabalhar sobre a participação e a interação dos estudantes, né? Só que eu já pensei num outro formato de rubrica, assim, vai ter os 3 níveis, mas assim, eu vou colocar um pouquinho diferente do que está aqui, sabe? Porque aqui tem 4 níveis, né? Isso. E desses 4 a gente tem que fazer virar 3. É 3, aham. E digamos que eu for aproveitar esse daí também, não tem problema se eu copiar, né? Claro que não, pode copiar. Porque eu estou até imprimindo aqui, eu achei que está tão boa essa planilha aí, para a gente usar no dia a dia, aproveitar essa aí que já está pronta. Com certeza, gente, o documento é para vocês usarem mesmo. Mas, assim, também nada impede que eu faça com um formato diferente para adaptar nos 3 níveis, né? Exatamente. Uhum. Eu achei bem legal essa planilha aí, porque ela contempla tudo que a gente precisa observar, né?
Tem todos os pontos ali, todos os alinhamentos, né? Nossa, eu acho que era bem interessante. O ano passado eu fiz o Formadores também, o Pedagogo em Foco, e as rubricas eram um pouco diferentes. Mas eu penso até em aproveitar alguma coisa que eu já tinha, porque não pode, né, professora, do assunto. Não, faz parte do nosso trabalho, né? E vai sempre contemplar e dar um amparo para nós. Uhum. Então tá bom, prof. Obrigada. Imagina, gente, de nada. Então, assim, gente, são documentos que é para vocês utilizarem, que nem eu falei, vocês podem utilizar na íntegra, podem copiar daqui mesmo, tá? Não tem problema. Quem não tiver tempo de elaborar outra coisa, porque eu sei que é corrido, né? E de repente vocês não têm tempo de parar para pensar em alguma outra coisa ou adaptar esses, né? Reaproveitar e adaptar esse documento que eu passei para vocês, pode utilizar na íntegra, de repente, num outro momento, no outro trimestre, de repente vocês conseguem pegar esse documento e já fazer uma adaptação com algo, né, que vocês vão vivenciando na prática de vocês, e de repente muda alguma coisa. Então, é um documento que vocês têm disponível, vocês podem gravar no Drive de vocês, e aí vocês podem também, posteriormente, fazer adaptações nele, tá? É um trabalho que vocês vão utilizar sempre, tá? Pode falar, Marli. Prof, porque assim, no dia a dia também, estou aqui pensando comigo, eu achei muito boa essa planilha que a SED disponibilizou. Assim, no dia a dia, fora dos dias desse trabalho, dá para usar também aqueles 4 itens da rubrica ali, como que fala? Os 4 níveis, né? Se a gente quiser. Dá sim, é só na implementação de vocês que está com 3, mas vocês podem utilizar no dia a dia, pode utilizar os 4, sim. Porque eu achei que está tão completa, nós temos uma aqui na escola, mas a nossa é num formato um pouco diferente, sabe? Que acaba contemplando, mas a nossa lá de quando iniciou, né? Que a gente, porque assim, a gente aprendeu a fazer observação de sala de aula no grito, na verdade, né? Igual os colegas estavam comentando ali. Foi no grito, foi no susto, porque surgiu e a gente não tinha toda essa formação que a gente tem agora, né? Mas assim, eu pretendo aproveitar essa da SED meio que na íntegra. E até eu tenho uma pedagoga que assumiu o concurso agora, e ela ia ir para a sala agora fazer observação. Ela falou, Marli, me dá a fichinha que a gente tem que usar. E estava procurando no meu armário aqui. Eu falei, não, Ana, a professora acabou de passar uma muito legal, dá uma olhada. Ela olhou, imprime para mim. Já foi lá, imprimiu, e ela já vai aproveitar essa na íntegra, porque eu dei uma olhada aí, né, meio rápido, mas eu achei que ela está muito completa. Legal, gente, que bom. E é para aproveitar mesmo, para a utilização de vocês aí no dia a dia, tá? Aqui, gente, consolidando a rúbrica, tá? Quando a gente tem as frentes ali de observação, né? Quando falamos das frentes, então, por exemplo, interação dos estudantes, colocamos, né? Estabelecemos um critério, proatividade na identificação de necessidades pedagógicas dos estudantes. Outra frente, gestão do tempo, critério, organização, didática e planejamento. Isso é um critério. Posso estabelecer algum outro critério em cima da gestão do tempo? Posso. Aqui eu estou dando uns exemplos para vocês. Frente, formas de comunicação, critério, organização, didática e planejamento. Frente observada, metodologia, estratégia e recursos. Critério, adaptação de conteúdos e estratégias de ensino. Frente observada, clima de sala de aula. Critério, movimentação e engajamento dos estudantes. Então, nesta rúbrica, temos 5 frentes, né, que dialogam com as frentes da aba de observação utilizada pelos diretores da rede, né, que são as 5 principais frentes de observação de sala de aula que eles registram lá no LRCO, tá? Então, o que esperamos de cada frente? Que nossos professores estejam nos níveis bom ou excelente. Para isso, a formação continuada em serviço,
realizada pelo pedagogo, ela é fundamental. Então, o que a gente tenta explicar, né, para o professor, né, que essa rúbrica, ela faz parte de um processo de avaliação formativa, né, e essa avaliação, ela é extremamente útil na formação continuada dos professores, pois ela oferece critérios claros e específicos para avaliar o desempenho de diversas atividades e competências, né? E essas atividades e competências, elas vão mostrar o quê? Clareza de expectativas, né? Nessa clareza de expectativas, a rúbrica ela vai definir claramente o que é esperado dos professores em termos de desempenho, habilidades e conhecimentos. Isso ajuda os educadores a entenderem melhor os objetivos da aprendizagem e se autoavaliarem também. Não fica aquela rúbrica num contexto em que só está sendo observado e avaliado. Não, eles também podem refletir e se autoavaliar. Isso ajuda na autoavaliação deles, né? Quando tem essa clareza dentro das expectativas, né, que ele está sendo observado. A questão do feedback construtivo, né? Ao utilizar essa rúbrica, os formadores podem fornecer esse feedback detalhado e específico sobre o que os professores estão fazendo bem e onde podem melhorar. Esse feedback é essencial para o desenvolvimento profissional contínuo. Então, no feedback, claro que é importante a gente ressaltar os pontos positivos e resgatar os pontos em que é necessário melhorar. Nunca mencionar pontos negativos, né? Então, destacar o que tem de positivo e conversar sobre aqueles que, de repente, precisam de um ponto de atenção, que, de repente, é interessante, né, que ele aprimore, que ele melhore um pouco. A autoavaliação e reflexão, elas incentivam, né, são rúbricas que incentivam os professores a refletirem sobre sua prática pedagógica, de se autoavaliar. Com base nos critérios da rúbrica, os educadores podem identificar áreas e potencialidades e fragilidades, promovendo um aprendizado mais autônomo. A consistência na avaliação, ela garante que a avaliação ela seja justa, pois todos os professores são avaliados com base nos mesmos critérios. Isso é especialmente importante nos contextos de formação em grupo. Então, ela tem que ser justa. Por isso que é importante estabelecer os critérios e aí, né, ter ali o desenvolvimento daquelas rúbricas, e elas precisam ser iguais, né, para todos. O foco no desenvolvimento das competências, né, essas rúbricas, elas podem ser projetadas para avaliar competências específicas que são relevantes para a prática docente, como planejamento das aulas, gestão de sala de aula, uso de tecnologias educacionais. Isso ajuda os professores a se concentrarem em áreas que precisam de desenvolvimento mais assertivo. Nós temos também a promoção da colaboração. Ao acompanhar as rúbricas entre colegas, os professores podem colaborar e discutir sobre suas práticas, promovendo um ambiente de aprendizado coletivo e troca de experiências. Então, é um momento, né, que eles podem vivenciar como troca, formação entre pares, né? É um momento que tem que ser visto como um momento assertivo, significativo, né? Que ele vai ter ali, ele vai esperar um crescimento, né? Não vai ser só uma observação, vão aqui identificar pontos, vamos ver aqui os pontos negativos, não, sempre vê isso como uma forma positiva, né? E aqui, gente, vocês, né, eu acho que a gente já está lidando bastante com isso, né, que a inteligência artificial ela pode ser utilizada na elaboração de rúbricas também. Nós temos um exemplo do comando prompt, tá? Esse prompt é um comando que ele é utilizado para criar uma rúbrica por meio da inteligência artificial, que é o IA.
que nos apresenta possibilidades, tá? E aí nós temos o Chat GPT e o Gemini, tá? E, né, varia de acordo com os recursos que cada um de nós temos. Então, dentro do prompt, por exemplo, são colocados comandos, né? Então, aqui nós temos também sugestões de como que ele vai colocar, né, esse comando e como que ele vai fazer os ajustes, né, dessas rúbricas para vocês, né? Ó, sua rúbrica está bem estruturada, mas pode ser refinada para maior clareza e coerência na precisão na diferenciação entre os níveis. E aqui ele traz sugestões, ó, consistência e progressão clara, uso de expressões positivas e objetivas, maior precisão na descrição do engajamento, ó. Sugestão revisada para a rúbrica, e ele traz até os níveis aqui, ó, nível 3, plano de desenvolvimento da comunicação, nível 2, desenvolvimento parcial da comunicação, nível 1, comunicação pouco desenvolvida. E ele faz ajustes aqui. Esse aqui é um exemplo do Chat GPT, que eu, né, mostrei aqui para vocês, que está dentro do material do Classroom, tá? E aqui do Gemini. Aqui também, ó, ele traz sugestões, tá? De vocês darem o comando, né? Realizarem o comando na IA, né? Na inteligência artificial, e ela ajuda vocês a desenvolverem esses níveis, né? De rúbrica, estabelecendo ali dentro dos critérios, né? Dentro da frente, então tem que ser bem específico também no comando, senão ele não vai ajudar vocês. Então, a gente tem a inteligência artificial, mas a gente também tem que saber utilizar ela de forma que a gente consiga atingir o nosso objetivo. Saí daqui do compartilhamento. De modo que a gente consiga atingir o nosso objetivo, né? Então, aqui, ó, o exemplo do Gemini. Então, aqui, ó, análise dos níveis de proficiência, sugestões para melhoria, ó, nível 3, ideal, sugestão, justificativa, nível 2, intermediário, nível 1, menos desejável, melhorias coletivas, ó, linguagem positiva, especificidade, outras sugestões. Então, ele traz alguns comandos que podem auxiliar, gente, vocês na construção dessas rúbricas por meio da inteligência artificial, tá? Eu não sei se tem alguém aqui que já utilizou, que já fez a utilização desse recurso da IA. Alguém já fez? Fê. Oi? Oi, prof, tá me ouvindo? Tô sim, pode falar. Eu utilizo muito, tá? Eu trabalho à tarde com construção de conteúdos para uma outra indústria aí, e aí eu utilizo bastante de treinamento e desenvolvimento, e eu utilizo bastante essas inteligências artificiais. Inclusive tem uma outra também que acho que ela é japonesa, chinesa, DeepSeek, acho que é. Eu vou colocar ali no grupo o nome, se alguém quiser. Ela é bem interessante, ela dá um olhar também diferente do chat. Inclusive, eu tenho o chat pago, o chat GPT, porque daí, como eu utilizo todo dia, eu preciso que ele... Porque quando ele não é pago, dependendo do que você solicita que ele faça, aí se você solicitar mais de uma vez, ele trava, né? Então, eu tenho pago, que daí ele não tem essa limitação. Mas eu utilizo sim, e é muito importante, às vezes, porque o prompt, né, que é esse comando que você dá para ele, é mais importante do que, eu vou fazer, mas o prompt, ele vai trazer aquilo muito bem estruturado. Claro que você sempre tem que revisar, porque às vezes ele vai nos olhar bem fora, assim, do que você precisa. Legal, bacana. Então, aí agora ela faz parte, né, do nosso contexto, ela veio também para facilitar, né, o nosso desenvolvimento, para auxiliar, né, os nossos trabalhos aí. Claro que a gente tem, eu também, né, às vezes utilizo,
não para esse fim, para outros fins até, mas eu encontrei ali algumas dificuldades com relação aos comandos, porque os comandos que você vai dar para que ela realize o que você está solicitando tem que ser bem definidos e bem claros, senão você não tem o resultado que você espera. E aí você pensar, às vezes essa coisa não funciona direito, né? Mas é que você precisa ter uma assertividade ali com relação aos comandos que você precisa dar para que ela realize o trabalho que você, né, precisa que ela desenvolva. Andréia, pode falar. Eu vejo assim, professora, os professores, eles estão muito além de nós, pedagogos, nessa questão da inteligência artificial, das plataformas, porque eles têm cursos de formação e iniciaram os formadores antes do que nós. Então, assim, às vezes a gente vai falar de um assunto para eles, por exemplo, essa semana a professora também falou sobre o chat GPT. Ela domina completamente, eu nem conhecia a plataforma. Então, tem coisas que durante o acompanhamento da atividade a gente vai fazer a sugestão e acaba aprendendo com os professores. É verdade, porque eles já estão, né, trabalhando, já estão inseridos nesse meio, né, por conta do uso aí das plataformas, e eles já tiveram que se organizar e estar trabalhando com isso, né. Então, nós estamos nesse caminhar aí, mas quando a gente sabe ali dar o comando específico, né, é um recurso que ajuda bastante. E aqui, gente, no caminho para a proficiência, né, nós estamos aqui, né, o acompanhar, que vai ser o nosso desenvolvimento, né, o acompanhar o professor realizando a observação na sala de aula, com foco na recomposição das aprendizagens dos estudantes. Então, aqui, gente, abrindo o slide 12 da implementação de vocês, deixa eu abrir aqui com vocês. Então, tá tranquilo, tá? Vocês fizeram aqui a preliminar, a gente fez bem detalhadinho aqui as preliminares já na aula passada, fizemos todo o assessoramento que eu expliquei para vocês, que até não deu tempo de vocês realizarem aqui, porque era muito explicativo esse conteúdo. Então, aqui, no final, né, combine a observação de sala de aula com o professor. Então, aqui, né, na última etapa do assessoramento da hora-atividade, nesse momento é que vocês já determinariam qual seria a frente, né, que vocês estariam realizando a observação. E aqui, gente, slide 12. Aqui vocês podem realizar o preenchimento na íntegra, gente, conforme eu passei o documento para vocês. A única coisa aqui é que não tem o nível 4, que vocês vão ter que fazer aqui uma adaptação. De repente, vocês podem utilizar aqui o nível 3, como está no nível 4 do documento, porque na implementação de vocês são 3 níveis, ao invés de 4, tá? É aqui que vocês vão ter que fazer uma adaptaçãozinha. Frente de observação, vocês vão repetir o que vocês já colocaram aqui, que vocês combinaram com o professor. Se for, por exemplo, gestão de sala de aula, coloca ali, gestão de sala de aula, né? Critério. Qual que é o critério? Puxa, eu não sei. Vem aqui na rúbrica, gente. Não tem noção, não pensou ainda em nada sobre isso? Pega aqui, gestão do tempo. Por exemplo, gestão de sala de aula, gestão do tempo. Ou clima de sala de aula ou gestão do tempo. Pega clima de sala de aula, então, e coloca aqui como critério, motivação e engajamento dos estudantes. É um critério. Vai lá no teu relato e escreve aqui esse critério. Define esse critério. Ou se você quiser um outro critério com relação àquela frente, pode colocar. E aqui vocês vão descrever os níveis, tá? Coloca os níveis ali de acordo com as rúbricas que eu passei por vocês. Pode utilizar o documento na íntegra, gente. Observações complementares durante a observação. Aqui, se vocês tiverem algo que vocês queiram descrever, que vocês observaram durante a aula do professor, se houver, está escrito aqui, vocês podem descrever, tá? Se ficar pequeno o slide, vocês podem duplicar.
Gente, o slide seguinte, que é a quarta etapa, não tem segredo. Frente, qual que é a frente? Vocês vão copiar daqui a frente e vão colar aqui. Qual que é o critério? O critério que vocês descreveram aqui em cima, vocês vão colar aqui embaixo. Nível, aqui que está o X da questão. Qual foi o nível que o professor se desenvolveu, né? Que vocês perceberam que o professor se desenvolveu? Ele se desenvolveu melhor no nível 1, no nível 2 ou no nível 3? Aqui vocês vão colocar em qual nível que o professor se desenvolveu, em que ele melhor atuou, se foi no 1, no 2 ou no 3. Aqui que vocês vão definir qual foi o nível. E aqui, gente, descrever quais foram os momentos do feedback. Vão descrever o primeiro momento do feedback, né? Basear-se ali nas evidências do fato, o que aconteceu na aula, tá? Aqui, ó, contextualizar os fatos, pontuar o professor, os pontos de melhoria que precisa discutir, tá? Que vocês podem colocar o que ele precisa até melhorar. Segundo momento do feedback, podem utilizar por questionamentos propositivos, né? Outros pontos de melhoria, pontos positivos que vocês identificaram, né? Aqui vocês podem contextualizar, trazendo apontamentos de acordo com temas que nós estudamos na jornada, tá? Contextualizar com temas que nós estudamos na jornada. Terceiro momento do feedback, descreva as proposições, sugestões direcionadas ao professor, orientações dadas e combinados para encaminhamentos posteriores. Aqui vão ser combinados que vocês vão fazer com o professor para próximas observações, diante do que vocês descreveram no primeiro momento, no segundo momento, quais são os combinados que vocês vão fazer com o professor. E depois aqui, gente, é com vocês, colocar fotos, imagens, tá? Então, hoje vocês vão colocar aqui, vão fazer o preenchimento aqui, ó, do critério, da frente e dos níveis das rúbricas. Aqui vocês só vão repetir e descrever os momentos do feedback. Pode utilizar o documento na íntegra, tá, gente? Na íntegra mesmo. Oi, Maria, pode falar. É nessa parte aí que eu não estou entendendo do primeiro feedback, o segundo. Lá em cima, quando eu fiz o assessoramento da hora atividade com a professora, que eu combinei com ela tudo. Já não está lá em cima, eu vou repetir lá embaixo de novo? Como que é? Aqui o assessoramento, você trabalhou as especificidades da turma, você trabalhou mais a questão das habilidades que eles têm maior dificuldade, você não observou a aula do professor, você fez só... sim, mas aí o feedback não é o primeiro feedback lá embaixo, não é as questões que eu utilizei lá em cima, o contexto da turma, como que é a turma, tudo isso, eu coloquei tudo lá em cima. Aí eu preciso repetir também de novo? Ou aí é só depois da observação? É depois da observação. Primeiro momento do feedback é após a observação. Porque aqui você vai colocar, né, para o teu professor. Ele está no nível 3, tá tudo ótimo. Então, você vai colocar aqui, descreva o nível, né, que o professor está relacionado, está no nível 3. E aqui você vai dar o feedback para ele, o momento do feedback com relação à aula que você observou. O assessoramento já foi. Agora é a observação de sala de aula e feedback formativo. Tá. Tá? O que quer dizer o primeiro, o segundo e o último? O primeiro eu posso escrever o quê? O primeiro momento, você pode descrever o que aconteceu na aula, o que você observou. Tá. Porque eu descrevi lá em cima também. Eu coloquei lá. Não sei. Parece que pergunta.
É porque lá em cima é o assessoramento da hora atividade, não é a aula que você observou dele. Eu acho que eu misturei os slides, porque eu estou duplicando porque não cabe. Deve ser alguma coisa. Ah, tá. Então, Vou olhar de novo. a primeira etapa lá de cima é todo o assessoramento de hora atividade. Aqui, agora, nós estamos trabalhando com a observação de sala de aula. E aqui nós vamos já dar o feedback para ele. Aí o segundo é a hora que vai dar já o momento com a professora, o feedback depois da observação? Esse primeiro momento, segundo momento, terceiro momento, são os 3 momentos do feedback formativo. Tá? Você vai, a partir aqui de uma escuta dialógica transparente, basear-se em evidências do que de fato aconteceu na aula. Como que foi a aula? Né? Como que foi a aula. E aqui você pode pontuar para o professor pontos de melhoria. Pontua para ele aqui pontos de melhoria no primeiro feedback. No segundo feedback, pontua para o professor pontos positivos. Tá? Pontos positivos e contextualiza com temas que nós estudamos a nossa jornada. Né? Temas que nós já estudamos aqui, diversos temas que a gente já estudou na nossa jornada. E o terceiro momento, aqui, descreva as proposições e sugestões direcionadas ao professor, orientações dadas e combinados para encaminhamentos posteriores. Aqui vocês só vão colocar alguns combinados, né, diante do feedback aqui que vocês já deram, dos pontos de melhoria, pontos positivos, contextualizando com conteúdos formativos que vocês tiveram aqui na aula, alguns combinados que o professor vai fazer com vocês para os próximos momentos de observação. Entendi. Tá? Então, vou dar mais uns minutinhos, gente, para vocês preencherem aqui. Prof. E irem tirando as dúvidas. Oi, Eliane, pode falar. Professora, eu não estou conseguindo fazer, tá? Porque eu estou na sala de aula. Uma professora teve que ir ao médico, meio que urgência, eu tive que vir para a sala. Então, eu não estou no computador, não consigo fazer pelo celular aqui. Não tem problema. Assim, eu vou dar esse momento para quem estiver conseguindo já preencher, já vai se livrar dessa parte, tá? Pelo menos você pegou a explicação e você já tem um embasamento, já tem o documento para você conseguir dar andamento daí depois, tá bom? Sim. Tranquilo. Eu fiquei com a mesma dúvida da colega sobre os 3 momentos do feedback. A gente faz tudo num momento só. Mas só para a organização, são esses 3 momentos, mas numa conversa só a gente faz com o professor. Seria isso? Isso. Só que aqui faz uma conversa só que aqui você só vai separar. Eu até não sei por que colocaram separado, dá a impressão que você vai pegar Dá a impressão que em 3 vezes. 3 vezes não está lá, o professor primeiro fez uma coisa, depois faz outra. Mas então é só uma organização de uma conversa só. Isso. É uma conversa só no momento de vocês escreverem que ele está separado, mas é uma conversa só. Então, tá bom. Obrigada. Vou dar mais uns minutinhos, tá, gente, para quem tiver, né, para quem tiver preenchendo, olhando o documento da rúbrica ali, e aí eu já retomo com vocês, porque eu quero passar o calendário final para vocês darem uma olhada. Então, vou dar mais uns minutinhos ali, eu acredito que até 9h20, tá? Para vocês darem uma complementada ali, entre 9h20 e 9h25, tá? Que a aula termina 9h40, senão vai extrapolar o tempo também. Aí a gente já retoma aqui, tá bom?
Fernanda? Pode falar. Fernanda, só uma dúvida que é na hora de colocar aqui para entregar, né, que eu estou em dúvida. A gente tem que fazer uma cópia, né? Na verdade, não Da precisa fazer implementação ali, desde a atividade 1, que eu ainda vou entregar ainda essa semana. Uhum. A gente tem que fazer uma cópia desse documento ou é para digitar direto nele ali? Pode digitar direto nele, não precisa fazer cópia, porque ele já está direcionado com o seu nome para você. Com o meu nome. Uhum. Tá, entendi. É que outros formadores, eu confundi um pouco, daí ficou um monte de documentos para entregar. Então, aqui eu só ajusto ali tudo o que está pedindo ali, porque ele está assim com exemplo de outro nome, né? Daí eu tenho que tirar, né, no documento. Mas lá em cima está com o meu nome. Isso. Template, tudo, atividade 1, pedagogo, e tá com o meu nome bem em cima. Então, eu só ajusto o restante das informações ali, né? Só ajusta, exatamente. Faz nele mesmo e depois entrega. Tá bom, então. Obrigada. De nada. Pessoal, então só retomando aqui, né? Quem não conseguiu preencher, pode ir preenchendo na sequência aí, que pode preencher no próprio documento, né? A sequência ali, então esses foram os momentos mais críticos da implementação, né? Por isso que a gente deu esse subsídio para vocês. E depois a sequência ali, gente, vem ali com vocês, que são as evidências, né? São as reflexões, né, que vocês vão fazer acerca do que vocês desenvolveram. Aí vem o processo do desmembramento, do fechamento da implementação de vocês, tá? Que aí vocês vão fazendo na sequência. As partes ali que precisavam do ponto de atenção, eu consegui fornecer para vocês aqui um encaminhamento, documento, para vocês terem da onde vocês tirarem ali critérios, rúbricas, como montar rúbrica, entender também como que funciona a rúbrica, né? E aqui, gente, né, quando vocês relacionam, né, qual foi o objetivo ao escolher esta frente para realizar a observação de sala de aula?
Como que você compreende a importância desta frente de observação para o processo de recomposição das aprendizagens, tá? Diante da frente que foi escolhida, né, para fazer o desmembramento desse trabalho, correlacionando com o processo de recomposição de aprendizagem, gente. Alguém quer fazer algum comentário acerca do que escolheu? Qual foi o objetivo de escolher essa frente para a observação de sala de aula? A frente que escolheu? Prof, eu escolhi as metodologias ativas no terceiro ano noturno, que é um terceiro ano com 40 alunos em sala, e 10 tem laudo. Então, de 40 alunos, 10 tem laudo. E eu escolhi porque muitos professores reclamando que eles dormem em sala, porque é o noturno, né? Eles trabalham o dia todo, então eles dormem em sala e tem todas essas dificuldades de aprendizagem. Então, na semana passada que chegou a nossa professora AE para dar um apoio, e eu escolhi por isso. E aí eu entendo a importância, porque observando lá na sala com a prof, semana passada, eu percebi que as metodologias ativas, que daí eu expliquei para ela, que eu ia observar, conforme está aqui na orientação, e aí ela preparou uma aula de porcentagem utilizando metodologia ativa. E aí eu percebi a diferença que deu nos alunos, sabe, de participação, de não dormir, que era uma reclamação dos profs, que o terceiro ano era apático, dormia, não prestava atenção. Então, para mim também, eu escolhi como importância, assim, não é que eu vou falar de professor, mas talvez seja um exemplo que eu possa utilizar como eles interagiram numa aula tendo metodologia ativa e que outros componentes curriculares também podem utilizar das metodologias ativas para que eles possam interagir. Muito bem, bem bacana, legal. Boa a contribuição. Gente, só lembrando vocês, tá? Porque o nosso tempo, né? Como eu falei para vocês, entramos no mês de abril, então só quero lembrar vocês que a atividade avaliativa 1, gente, ela precisa ser entregue essa semana, no dia 4, é sexta-feira agora, tá? A atividade avaliativa 1, vocês só vão preencher e entregar, só isso, com base nos dados da escola de vocês, tá? A escola que não tem SAEB é só preencher com os dados da rede estadual. Pega os dados do estado, preenche lá o que está sendo pedido, descreve as habilidades, né? Aí verifica, né, algumas ações que podem ser desenvolvidas na sua escola, se não tem SAEB com relação à aplicação da prova Paraná, mas se tem SAEB com relação ao SAEB, né, conscientização dos alunos, algum trabalho que possa ser desenvolvido com os professores, para os professores também auxiliarem nesse processo. Então, assim, gente, atividade avaliativa 1, olhem lá as rúbricas de avaliação, tanto da atividade avaliativa 1 quanto da atividade avaliativa 2, tá? Para não ficar nada para trás. Não esqueçam de apagar as orientações que estão dentro dos slides, tá? Porque, né, de repente vocês escrevem lá a parte de vocês e só esquecem de deletar a parte em azul, que são as orientações, e fica lá as orientações. Então, vocês têm que estruturar. A parte de estruturação, ela também faz parte do processo avaliativo, né, que são as orientações, igual o relato de implementação. Vocês viram que tem um monte de coisa escrita dentro do campo que vocês têm que escrever. Esse monte de coisa escrito dentro do campo que vocês têm que escrever, vocês têm que apagar, para daí colocar o texto de vocês. É isso que eu estou falando, tá? Então, a atividade avaliativa 1, gente, 4 pontos, é para entregar nessa sexta-feira, dia 4. Essa atividade vocês não precisam apresentar. A 1, vocês vão preencher e entregar. Prazo até sexta-feira. A atividade avaliativa 2, que é o relato de implementação,
que é esse que nós estamos trabalhando juntos. A data de entrega é dia 11/4, na outra sexta-feira. Ó como passa rápido. Então, essa sexta-feira é a atividade 1, e lá na outra sexta-feira é a atividade número 2, que é o relato de implementação. A atividade número 2, vocês precisam preencher, entregar e precisa apresentar, tá? E aí que eu quero mostrar uma coisinha para vocês aqui. Aqui, ó. Então, aqui, gente, nós estamos aqui, ó, tá? Que isso aqui eu passei lá no começo da jornada para vocês, tá? Não sou eu que estou inventando nada. Nós estamos aqui, ó, nessa semana do dia 31 a 4/4, R7, acompanhamento pedagógico, assessoramento, parte 2. Estamos aqui, beleza? Semana que vem, gente, de 7/4 a 11/4 é a R8, que nós vamos trabalhar o tema formas de comunicação. E nós já vamos iniciar com a apresentação de alguma implementação. E aí que eu quero saber de vocês, gente, se tem alguém, assim, 2 colegas, tá, gente, de 2 a 3 colegas no máximo aqui, que já, de repente, já estão com o relato de implementação aí já bem encaminhado, que podem apresentar na semana que vem, na metade da reunião, porque uma parte da reunião eu vou trabalhar com vocês o tema, e a outra parte da reunião vai ser já um pedaço da apresentação do relato de implementação, tá? Thaisa levantou a mão. Professora, daí para apresentar tem que estar com o trabalho concluído, eu posso só apresentar falando e mostrar as fotos? Você, lá no final do relato de implementação, quer ver, ó, deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó, bem no finalzinho aqui, ó, tem a síntese do relato. Essa parte aqui você precisa deixar pronta para apresentar. O restante você pode aprontar pro dia 11/4, para entregar, entendeu? Porque você só vai apresentar essa parte aqui no dia da apresentação, entendeu? Que daí são, assim, uma fotografia. Daí é a semana que vem, né, que você quer que apresente, é isso, prof? Isso, semana que vem que eu preciso de 2 ou 3 colegas para apresentar. E você vai apresentar só essa parte do slide, que aqui vai ser alguma fotografia, né, que é uma evidência, e aqui um resumo em tópicos do teu relato de implementação. É isso. Eu até poderia, prof, mas a semana que vem, dia 10, a gente tem uma formação, então eu vou ter que assistir em outra turma, daí eu acho que não adianta, né? Ah, entendi. Daí não vai mudar. Eu vou ter que mudar, porque eu vou estar em curso. Não, daí não tem como. Não adianta, agora que eu fiz, senão eu poderia. Não, tranquilo, não tem problema. Elizabeth levantou a mão. É o mesmo caso aí, a intenção era já de falar, mas acabou de chegar aqui no WhatsApp uma mensaginha que vai ter formação 8, 9 ou 10, ainda não está bem certo, né? Uma dessas datas aí tem formação, né? Entendi. Então, se for no dia 7 a formação, é possível no dia 8 já fazer essa fala. Talvez, bom, eu acho que essa parte da síntese aí vai ser possível fazer. Eu acho que eu fico nessa, então. Posso pôr teu nome, então? Pode. Prof, tá. Pode pôr o meu também, é na terça, né? Minha formação é dia 10, eu confundi, perdão. Dia 8 eu consigo. Tranquilo. Então, eu vou colocar aqui a Elizabeth e vou colocar a Thaisa, né? Que na semana que vem vai ser dia 8 a nossa reunião. Então, eu trabalho o tema com vocês inicialmente e depois nós temos 2 relatos aí que vão ser apresentados. Um pela Elizabeth e um pela Thaisa. Tranquilo? Tranquilo. Então, fechou.
Então, 2 relatos, de 2 a 3. Se tiver mais alguém, tem vaga para mais um, tá? Só levantar a mão aí. Senão, a gente deixa daí, gente, é assim. Aí, aqui, ó, nessa semana na R9, não tem relato de implementação, tá? Porque a gente tem que seguir um roteiro. Então, aqui não vai ser aberto para apresentação. Aqui vai ser o trabalho com o tema do SAEB, tá? Que só as turmas de terça, segunda, terça e quarta vão ter esse trabalho aqui da R9, porque daí aqui vai ter o feriado, né, de quinta e sexta. Então, vocês vão ter esse tema aqui. As turmas de quinta e sexta não vai ter, porque é bem a semana do feriado aqui, tá? 14, 15, 16 só. E daí, as demais apresentações vão ficar aqui na última semana, de 22 a 25, que vai ser a nossa R10, que daí é só feedback e compartilhamento. E daí eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou pegar aqui, ó, eu tenho aqui uma planilha de apresentação que eu vou pôr no chat e vou pôr no grupo de WhatsApp, tá? Que eu vou pedir para vocês preencherem, que é a sequência de apresentação de vocês. Então, a Elizabeth e a Thaisa já vão apresentar no dia 8, que daí eu já marquei aqui. E o restante do pessoal vai apresentar na reunião 10. Então, na reunião 8, eu já vou colocar aqui a Elizabeth e a Thaisa. E na reunião 10, aí vocês vão preenchendo lá, gente, quem vai apresentando na sequência. Já mandei o link, e aí eu vou postar também no grupo do WhatsApp para vocês, tá? Para vocês irem se organizando já para a reunião 10, tá bom? Que é a última reunião daí. Eu vou postar para vocês o Google Form já, para vocês preencherem também, gente, que é o nosso formulário para vocês enviarem para nós as impressões de vocês referente ao encontro de hoje. Tá? Já postei lá no chat, se vocês puderem ir preenchendo. Oi, Maria José, pode falar. Fernanda, a síntese, independente se vai apresentar na semana que vem, todos precisam fazer aquele slide, aqueles últimos ali da implementação, a síntese. Tem que fazer, né? Tem que fazer, porque mesmo quem vai apresentar só na reunião 10, tem que deixar preenchido aquela parte ali também. Tem que deixar preenchido aquela parte também. Aí, outra dúvida também, só para tirar a dúvida. Por exemplo, esse que é a primeira, que é a orientação pedagógica, a primeira atividade, o slide 2 e o slide 3, por exemplo, é para eu excluir, porque tem a apresentação, tem as orientações ali, né? Então, eu excluo o slide 1, o slide 2 e o slide 3. Aí, no slide 4, o slide 2 e o slide 3 eu apago. Isso, onde está indicando e escrito ali para você que pode apagar, retire esse slide, você pode retirar, pode apagar o slide sim. Tá. No da implementação, ele não diz para apagar o da orientação. Perdão, estou trocando todas as bolas. Na atividade 1, tem lá o título, né? Pedagogo em Foco, orientação pedagógica, é o primeiro slide. Aí no segundo slide, ele tem orientações. Esse eu tiro tudo, apago esse slide. No segundo, daí ele tem os links da ementa, tem o link da rúbrica, aí tem o explicativo da avaliação, esse eu tiro. Sim. Aí eu deixo já só o slide 4, que daí vai o meu nome,
vai o formador, a escola, é isso, né? É isso. Tudo que ele estiver pedindo para tirar, sim. Na atividade 1, ele não está pedindo para tirar nada, você só tem que retirar o que está escrito dentro, que são as orientações. Ah, tá, só a letrinha azul, então. Só a letrinha azul da atividade 1. Ah, então tá. Então eu deixo todos e só vou tirando as letrinhas na atividade 1. Aí já na atividade 2, ele tem o slide indicando, né? Exclua esse slide, aí esse que eu tiro. Tem, isso mesmo. Então tá bom. Tá bom? Obrigada. De nada. Pessoal, já coloquei no WhatsApp de vocês também o link para vocês preencherem, né, irem se organizando com relação às apresentações, tá? Aqui nós temos os materiais finais, tá? São links de acesso que vocês podem estar abrindo, tá? Para auxiliar vocês no trabalho aí, né? E aqui a reflexão de qual a importância da utilização da rúbrica no processo de observação de sala de aula e formação continuada dos professores. É uma reflexão, nós sabemos, mas também é importante, né, para os professores, né, a gente fazer com que os professores também reflitam acerca, né, dessa questão. Tá bom, gente? Então é isso. Vou finalizar a nossa reunião, né? Conseguimos vencer aqui o cronograma, deu tudo certo, graças